Boa noite, Brasil. Boa noite, Além Brasil. São 21 horas em ponto, horário de verão, horário de Brasília. Estamos ao vivo com o nosso encontro semanal no seu programa ABP TV, falando hoje sobre violência contra a mulher. Quem estará conosco aqui nesta noite, doutora Gislene Valadares, lá de Minas Gerais, e doutora Lizie Teles, do Rio Grande do Sul. Nós vamos apresentar um pequeno vídeo sobre esse tema. Põe no ar. O mês de outubro é conhecido pela campanha Outubro Rosa, chama a atenção para a luta contra o câncer de mama. Pensando nisso, a ABP programou temas para falar de saúde da mulher à luz da psiquiatria, colaborando com esta campanha. Segundo informações da Central de Atendimento à Mulher, cerca de 38% das brasileiras denunciaram agressões sofridas diariamente em 2015. Em 67% dos casos, o agressor é alguém com quem a vítima teve ou tem um vínculo afetivo. Os episódios de violência podem levar as mulheres a desenvolver sérios transtornos, servindo de fator de risco para o suicídio. O meu boa noite também aqui para a Luciene, psicanalista, para a Joyce Oliveira, para a Patrícia Burer, para a Vera Albuquerque, Márcia. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando. Você pode também participar desse nosso debate, desse nosso bate-papo. Quer saber? Põe no ar. Para participar é muito fácil. Basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Coloque o seu nome, o seu e-mail, diga se você é associado ou não da ABP e preencha com a sua mensagem. Participe dos debates ao vivo do programa ABP TV. É isso aí, como a turma da nossa comunicação já colocou aqui no Facebook, aproveite esse espaço de comentário, façam as suas perguntas, são 21 horas agora, você também pode compartilhar esta transmissão ao vivo. O momento é esse, o tema é muito legal, violência contra a mulher. Eu vou dar meu primeiro boa noite à doutora Gislene Valadares, lá de Minas Gerais. Boa noite, doutora Gislene. Boa noite, Valdir. Boa noite a todos que estão nos assistindo e boa noite carinhoso à minha colega Lizie Teles, do Rio Grande do Sul. É um prazer estar com você nesse debate tão importante a respeito da violência contra a mulher, que vem causando tanto sofrimento à nossa população, não só feminina, mas às famílias como um todo. Com certeza, doutora. E em nome do nosso presidente, doutor Antônio Geraldo, de toda a equipe da ABP, agradeço a sua disposição, a sua participação voluntária nesta noite. E a pergunta que eu lhe faço é: quando orientar a mulher vítima de agressão a uma consulta psiquiátrica? Bom, o sofrimento da mulher vítima de uma agressão, seja ela uma agressão física ou uma agressão sexual ou assédio, exploração, tortura, violência psicológica, perseguição, feminicídio, que é o grande extremo, né? Faz com que as mulheres desenvolvam quadros relacionados ao estresse, com um aumento muito grande na incidência de transtornos como o estresse pós-trauma, de transtornos como a depressão, com um sentimento de humilhação, falta de autoestima muito grande, que vão reforçando as desigualdades de gênero. As mulheres que se sentem ameaçadas e que sofrem ou que têm sintomas como, por exemplo, um medo muito grande de sair de casa, que se sentem ansiosas, com o temperamento das pessoas com as quais elas convivem, em especial os parceiros, se sente humilhada ou que está com a sua autoestima muito baixa, ela deve procurar ajuda. Ela não deve guardar e ficar sozinha com o seu sofrimento. Deve procurar outras mulheres, conversar sobre isso e procurar um profissional de saúde, no caso, um psiquiatra, antes que este sofrimento traga para ela um transtorno mais grave, com aumento, inclusive, no risco do suicídio, aumenta em 5 a 6 vezes também o uso de drogas e os quadros de ansiedade e de depressão, que são os mais frequentes.
Obrigado, doutora Gislene. Meu boa noite aqui para Cristiane Paiva, lá de Belo Horizonte, Francisca Neves, Rita Castro, de Olinda, Graça Moraes, Joyce Oliveira, Alexei Fernandes. Muito obrigado por essa audiência que muito nos honra. Eu vou dar meu primeiro boa noite à doutora Lizia Teles, lá do Rio Grande do Sul. Boa noite, doutora. Boa noite, Valdir. Prazer poder voltar à BPTV, um tema tão importante, né, como o de hoje, violência contra a mulher, enfim, encerrando esse mês, o Outubro Rosa, na companhia da colega Gislene, trocar experiência, poder conversar com os colegas que nos acompanham, com o público em geral. Estamos à disposição. Doutora Lizia, em nome do doutor Antônio Geraldo, nosso presidente também de toda a equipe da BP, agradeço também a sua disposição e a participação mais uma vez voluntária neste programa. E vou lhe perguntar quais as consequências que um caso de agressão pode trazer para uma mulher. Como a colega Gislene já colocou, né, existem vários tipos de agressão contra a mulher. Desde lá do início da vida, né, do ciclo evolutivo da mulher, quando muitas vezes as meninas têm mais chance de sofrer violência sexual, de ser forçadas à prostituição, ou mesmo serem eliminadas pelos técnicos, a questão da depressão, da negligência. Depois a mulher, quando ela entra no ciclo evolutivo da idade reprodutiva, né, geralmente a violência vem por parte de um parceiro íntimo. E na idade da velhice, normalmente a violência vem dos filhos. Então, a violência contra a mulher, digamos assim, é um dos grandes ataques aos direitos humanos e é geralmente uma violência direcionada por um membro da família, não importa a fase do ciclo que essa mulher se encontra. E as violências vão, né, desde a parte de uma humilhação, começa com uma humilhação, uma crítica, até alguma controle, enfim, chegando algumas vezes a famosa foi só um empurrão, eu não queria ficar, graves, né, como os tapas, os chutes, enfim, a violência algumas vezes contra objetos ou contra pessoas do afeto dessa mulher, que pode ser um bichinho, pode ser o filho, né, pode ser um outro familiar, né, para atingir a mulher, e infelizmente essa violência muitas vezes segue numa escalada, podendo chegar a violências mais graves e até ao homicídio. Então, é um diferente número de violências com diferentes intensidades e normalmente isso segue num ciclo. Assim. Se nós não conseguirmos interromper isso, né, algumas vezes vai ter uma consequência. Muito obrigado, doutora Lizia. Doutora Gislene, vamos responder essa pergunta que chegou de um internauta aqui. Quais os principais sintomas que indicam que a mulher precisa de ajuda psiquiátrica após um caso de agressão? E como foi bem colocado, né, pela Gislene, enfim, é papel da saúde mental, enfim, dos profissionais da saúde, né, poderem, digamos assim, se associar nessa avaliação, né, de dar o suporte necessário, o atendimento necessário para que essas vítimas, enfim, consigam com o tempo, né, digamos assim, adquirir mais saúde, enfim, e poder enfrentar esse tipo de situação, né, fazendo frente junto com os outros órgãos, como a Justiça, o Serviço Social, né, é um trabalho, digamos assim, que deve ser realizado normalmente em equipe, porque é uma violência, digamos, de muito impacto. Ok. E só uma complementação, né, muito importante que os profissionais realmente trabalhem em equipe e que estejam atentos e treinados em relação à questão da violência contra a mulher, já que isso é tão prevalente e as mulheres são usuárias dos serviços de saúde. Muitas vezes elas chegam com queixas inespecíficas, com queixas de dores difusas, com dores de cabeça, insônia, com sintomas de pânico, e a questão da violência não é perguntada e a mulher se intimida muito para falar sobre isso, em especial pelo receio de ser desacreditada. Zene, aproveita com a sua conexão. Vamos responder aqui quais os principais sintomas que indicam que a mulher precisa de ajuda psiquiátrica após um caso de agressão. Todos os casos de agressão merecem uma avaliação do ponto de vista psíquico, porque eles deixam marcas, tanto marcas mais agudas, né,
como a tristeza, a baixa autoestima, a dificuldade, às vezes, de sair de casa, de se expor, né, socialmente, uma dificuldade que vai refletir no trabalho e na vida da mulher como um todo. Então, toda agressão em relação à mulher merece uma avaliação e um cuidado preventivo para que esta violência não se repita e um cuidado também para prevenir as doenças, não só físicas, como mentais, que podem advir, por exemplo, de uma agressão sexual, com as doenças sexualmente transmissíveis, e uma finalização da agressão também, da qual pode advir uma gravidez indesejada numa situação de grande conflito para a mulher. Então, toda agressão, ela merece, sim, um cuidado do ponto de vista psicossocial, integrado, com os profissionais, sejam da ginecologia e obstetrícia, trabalhando em conjunto com a psiquiatria, com a psicologia, com o serviço social e com a justiça. Obrigado, doutora Gislene. Doutora Lizia, chegou uma pergunta aqui da Jamile Coelho Nascimento, que está nos acompanhando aqui pelo Facebook. Na verdade, essa pergunta é direcionada às duas. Eu vou começar pela senhora e depois eu quero o comentário também da doutora Gislene. A pergunta é: doutoras, quais os principais direcionamentos do tratamento com psiquiatras? A psicoterapia não seria uma abordagem mais adequada por ter maior continuidade, considerando que o sofrimento normalmente tem continuidade? A pergunta é da internauta Jamile Coelho. Começa com a senhora, doutora Lizia, por favor. Sim, sem dúvida, né? Como já foi bem colocado, primeiro se faz uma avaliação mais abrangente, né, dessa mulher, dessa situação social, enfim, né, das características dessa agressão, das características da agressão nessa pessoa, buscando entender quem é também essa vítima, quem é esse agressor, né, e a psicoterapia tem sim um papel fundamental, porque, como foi bem colocado, né, além das, digamos, as agressões físicas, ou as agressões que a gente consegue enxergar mais facilmente, como os hematomas, enfim, os cortes, né, essas violências todas deixam sequelas do ponto de vista psíquico bastante importantes, né, que naquele momento algumas dessas mulheres, ainda porque estão sob o impacto, enfim, da violência, podem até não conseguir dimensionar a extensão disso, mas que podem perdurar durante o resto da vida. Né? Além, como já foi bem colocado, dos quadros de ansiedade, de depressão, aumento de risco de suicídio, também é muito frequente o estresse pós-traumático, o transtorno de estresse pós-traumático, né, nesse tipo de vítima, né, e sem dúvida um acompanhamento e a psicoterapia vai trazer um benefício, enfim, né, para que essa mulher, digamos assim, possa passar por esse período e depois, durante um período mais, digamos, fortificada, possa encontrar outros caminhos, enfim, né, para a sobrevivência, para a sua saúde física e mental. Doutora Gislene, participe, Jamile, por gentileza. Muito obrigada pela sua pergunta. Ela nos dá a oportunidade de dizer que o tratamento em psiquiatria ele não é exclusivamente com medicação. Ele também é feito com psicoterapia e com outras abordagens psicossociais, com psicoeducação e etc. Pensando nisso, nós temos um trabalho na UFMG onde a gente aborda a família como um todo. Muitas vezes as agressões, em especial sexuais, elas são mais frequentes contra crianças e adolescentes dentro do próprio ambiente familiar. E não adianta você fazer o tratamento somente do ofensor ou da vítima de maneira separada. Então, a psicoterapia, inclusive uma psicoterapia dinâmica, que possa contemplar o ofendido, a vítima e também o ofensor, o agressor, é muito importante no sentido de restabelecer os papéis que cada um tem dentro da família e de restituir as relações de poder de uma maneira mais adequada. Então, sem dúvida nenhuma, o tratamento, a abordagem psicoterápica nos casos de violência exige, sim, um tratamento psicoterápico junto do conjunto do grupo social ao qual a pessoa que recebe, que infelizmente é vítima dessa violência, está inserida. Obrigado, doutora Gislene. Doutora Lizia, vamos responder aqui a Rosilene Santos, que também fez a pergunta através do nosso Facebook. Ela pergunta: a mulher que sofre agressão doméstica pode desencadear surto psicótico?
Sim, é possível, né? A mulher que desenvolve qualquer tipo dessas violências, né? Normalmente tem um indivíduo que não permite, normalmente não pode, vai normalmente aumentando Nós tivemos um problema de conexão com a doutora Lisier. Vamos passar para a doutora Gislene Valadares para responder aqui a Lucia Amoroso. Depois eu volto com essa mesma pergunta para a doutora Lisier. Tá conectado com a doutora Lisier, né, Diego? Com a doutora Gislene. Doutora Gislene, a pergunta é de Lucia Amoroso. Ela pergunta: pode-se considerar que personalidades borderline ou dependentes favorecem abusos e agressões? Podemos pensar de várias maneiras, Luci, e todos que nos escutam. O fato da criança ou adolescente ser vítima, em especial, de algum tipo de ofensa sexual ou de outras agressões, favorece o desenvolvimento de personalidades borderline. Então, nós precisamos também questionar de onde é que vem a personalidade borderline. É muito frequente uma erotização precoce das meninas, em especial, e das adolescentes, favorecendo comportamentos sexualizados muito precoces. E com isso, as crianças estão mais expostas, né, a serem vítimas de algum tipo de abuso ou de violência, seja sexual, seja emocional, e isso vai contribuir para um desenvolvimento da personalidade, no caso borderline, com muitas ambiguidades. São meninas que são tratadas como mulheres adultas, então elas são hiperreativas, elas não têm uma noção dos seus próprios limites e passam a não dar conta dos estímulos que elas recebem, sendo então hiperreativas, né, o que caracteriza a resposta aos eventos de vida, né, nas pessoas que têm personalidade borderline. Então, em geral, a gente acha na história pregressa, na história da infância, das personalidades borderline, em especial em mulheres, um fato, um evento de abuso, em geral, sexual. Então, elas sim acabam se expondo e se revitimizando. Então, por isso que é uma questão tão delicada e que necessita ser abordada de uma maneira ética, direta e profunda. Muito obrigado, doutora Gislene. São 21h15, horário de verão, horário de Brasília. Estamos falando hoje sobre violência contra a mulher. Quem está conosco, doutora Gislene Valadares, direto de Minas Gerais, e doutora Lisier Teres, de lá do Rio Grande do Sul. Você aproveite, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa transmissão. Ainda temos um tempo aí de transmissão. Compartilhe com aquela pessoa que você acha que poderia se interessar por este assunto. E aproveite também, faça suas perguntas aqui nesse espaço do Facebook de comentários. Eu quero aproveitar essa nossa audiência para passar um recado. Na verdade, quem tem esse recado é o nosso presidente, doutor Antônio Geraldo. Põe no ar. Eu estou aqui para falar para vocês sobre o Congresso Brasileiro de Psiquiatria. O Congresso Brasileiro de Psiquiatria é hoje o segundo maior congresso de psiquiatria do mundo, tanto em quantidade de pessoas quanto em qualidade. Nós teremos aqui no Brasil, em São Paulo, 16 a 19 de novembro, simplesmente mais de 50 convidados brasileiros e internacionais com índice H acima de 50. Isso é realmente o suprassumo da ciência. Nós hoje temos a melhor revista de todas as áreas das ciências do Brasil, a segunda melhor revista de todas as áreas das ciências da América Latina, perdendo apenas para uma revista de astronomia. Imaginem vocês, hoje estamos fazendo ciência pura. Sabe onde você vai encontrar essa ciência pura? No Congresso Brasileiro de Psiquiatria em São Paulo. Te aguardo lá. Ok, retornando com o nosso programa, passando agora para a doutora Lisier. Diego, me põe no TP aqui o nome das doutoras, tá? Passando para a doutora Lisier. Doutora Lisier, aquela pergunta que nós tivemos, aquela deficiência no áudio, da Rosilene Santos, que a senhora começou a responder e não terminou. Ela pergunta: a mulher que sofre agressão doméstica pode desencadear
desencadear um surto psicótico? A mulher que passa pela violência doméstica pode ter uma série de consequências, né, desde um quadro reacional breve, né, até sequelas, digamos assim, de patologias mais graves, inclusive a psicose, embora não seja mais valente. Você encontra com mais facilidade seriam depressões, ansiedades e o transtorno de estresse pós-traumático. Mas, eventualmente, essa mulher com outras vulnerabilidades também, ela pode sim desenvolver um quadro de psicose, né? Daí a grande importância de nós podermos atuar, de identificar esses casos, né, e de buscar ajuda para que não se chegue, né, a sintomas tão produtivos, tão importantes. Lizia, posso complementar um pouquinho? Claro, doutora Gilene, aproveite. Olha só, muitas vezes há uma negação tão grande dos casos de violência, né? A vítima, a pessoa que sofre a violência, essa mulher, ela tem uma tendência, às vezes, a negar que aquilo é uma violência, que aquilo está acontecendo com ela mesma ou com a família, que ela se dissocia da sua realidade. Então, a gente pode ter, inclusive, alguns quadros psicóticos transitórios, que não são especificamente um quadro correspondente à esquizofrenia, mas um quadro, sim, né, de uma dissociação psicótica, às vezes, muito grave, né, Lisier? Sim. Ou, eventualmente, né, como já foi bem colocado, portadoras de algum transtorno de personalidade que em algum momento também psicotiza, né, por toda a vulnerabilidade, por toda a violência sofrida, enfim. Né, e eu acho que isso nos linka com um tema bem importante, né, que é de poder, necessidade de tratar, de começar a tratar precocemente, né, e dessa abordagem familiar, porque ao redor dessa mulher, muitas vezes, existem filhos presenciando toda essa violência. Exato. Né, dia podem adquirir esse modelo, copiar esse modelo, né, seja o menino se identificando com o pai, né, ou com esse padrasto, esse companheiro, enfim, com essa identificação com o comportamento masculino, digamos, violento, e a menina, né, com essa identificação com essa mãe, vítima da violência. Então, a grande importância de podermos avaliar também a família, né, e não ficar só no agressor e na vítima. Ok, doutora Gislene, vamos responder aqui a Marina Cardoso. Ela fez a pergunta através do nosso canal Linha Direta no site da BP. Ela pergunta se os casos de violência física são precedidos de violência psicológica e moral. Geralmente sim. Como a Lisier também já disse, começam com humilhações, com agressões, com críticas, né? E que costumam evoluir também para uma reatividade da mulher em relação a essas agressões. Ela também passa a não suportar e, às vezes, a responder o que o agressor geralmente justifica, né? Dizendo que foi a mulher quem provocou a agressão física. Né? É muito frequente a agressão psicológica, a humilhação e outros tipos de provocação também, como a Lisier citou, de bater ou de quebrar objetos que são da estima, né, da mulher, ou agredir pequenos animais, ou coisas que são mesmo, né, de apreço dessa mulher, precedendo a agressão física. E a agressão física, ela realmente necessita de um apoio para essa mulher, no sentido de não evoluir para agressões cada vez mais graves e até mesmo para o feminicídio. Muito obrigado, doutora Gislene. Doutora Lisier, vamos responder aqui a internauta Antoine Cesarino. Ela fez a pergunta através do nosso Facebook. Boa noite, qual deve ser a intervenção legal a priori quando se obtém durante a entrevista médica a informação da agressão doméstica? Normalmente, né, você teria que avaliar em equipe, né, e normalmente se trabalha no sentido, dependendo do grau de agressão que essa mulher vivencia, enfim, né, no sentido que normalmente dá um suporte para que essa mulher possa, então, né, em casos mais avançados, buscar, digamos, um recurso legal de fazer essa denúncia. Né. Se essa mulher for mais fragilizada, tiver uma estrutura, digamos assim, mais regressiva, né, como nos casos de criança e de idosos, é papel sim da equipe daí então de fazer essa denúncia. A denúncia então normalmente pode ser encaminhada ao Ministério Público, né, à própria delegacia da mulher, enfim. E é importante que se faça esse tipo de trabalho em equipe, né, porque normalmente esse agressor, enfim,
vai se sentir normalmente bastante incomodado, e é importante que você tenha esse suporte de toda a equipe, enfim, que está participando dessa avaliação e desse acompanhamento também. Ok. Posso complementar um pouquinho também? Claro. Olha só, muitas vezes nós, nos serviços de saúde e também na psiquiatria, não estamos habituados a interrogar a mulher sobre a violência doméstica. E quando isso acontece, isso é revelado, seja a violência doméstica ou mesmo a violência contra a mulher, a violência de gênero, em outras circunstâncias não domésticas, nós já temos a obrigatoriedade de relatar isso à vigilância epidemiológica. Né? Nós precisamos fazer um relato, em especial quando são crianças e adolescentes, o Conselho Tutelar necessita ser de imediato comunicado pela equipe. No caso de violência contra a mulher, ela tem o direito de escolher ou não se ela vai fazer a denúncia. Né? É claro que o sistema de saúde deve protegê-la e auxiliá-la a buscar outros recursos sociais para que ela se sinta protegida nessa denúncia. Mas nós, como profissionais, temos a obrigatoriedade legal, a partir de 2012, me parece, de notificarmos a vigilância epidemiológica para que programas de proteção e de combate à violência contra a mulher possam ser exercidos e possam ser desenvolvidos. Ok, doutora Gilene, aproveite a sua conexão. Vamos responder aqui. Qual a linha de psicoterapia mais indicada para trabalhar os transtornos relacionados à agressão? Bom, esta é uma questão que vai depender muito, tanto dos sintomas que o paciente, ou que a mulher, ou que a família trazem, e também vai depender da formação do profissional da equipe que está trabalhando. Com certeza, um acolhimento com muito respeito, não revitimizando esta mulher, não criticando, né, a sua condição, já é um acolhimento. Né? A linha de psicoterapia, ela tanto pode ser cognitiva, comportamental, dependendo da situação, tanto da vítima, da família que busca, quanto pode-se também trabalhar com psicanálise, né? No sentido de buscar a verdade, em especial quando se trabalha com famílias. Né? No caso do nosso serviço, no Hospital das Clínicas, nós priorizamos a psicoterapia vincular dialética, mas outras abordagens também são feitas e têm igualmente uma boa resposta. Ok, doutora Lisier, há necessidade de tratamento com psicofármacos nesse tipo de caso de violência contra a mulher? Teria que se avaliar caso a caso, a menos que apresente sintomas muito produtivos. A princípio, sempre se inicia com a psicoterapia, né? A avaliação e a psicoterapia. Se houver sintomas muito produtivos de depressão, sintomas psicóticos, enfim, ou mesmo de ansiedade bem importante, nesse caso daí, então, eventualmente se estudaria a possibilidade da associação com algum psicofármaco, com algum antidepressivo desse tipo. Posso te ajudar um pouquinho também? Água, vai lá. Em relação às vítimas de violência, quando a gente faz um atendimento mais agudo, é importante também que se faça uma prevenção para o desenvolvimento do transtorno de estresse pós-trauma, que pode trazer prejuízos de médio e longo prazo para esta mulher. Quando a gente tem essa oportunidade e há esta necessidade, outros fármacos que não somente os psicofármacos podem ser utilizados. Existem trabalhos atualmente apontando o uso, por exemplo, de propanolol ou mesmo de corticoides como preventivos, mas esses tratamentos eles devem ser instituídos logo nas primeiras horas após trauma. Então, os serviços de urgência é que tem mais condição de lidar com isso do que quando o paciente já chega nos consultórios psiquiátricos, que ele já chega com a sintomatologia mais específica de ansiedade, depressão ou mesmo de estresse pós-trauma. Então, existe sim essas
possibilidades, inclusive de tratamentos considerados preventivos. Obrigado, doutora Gislene. Doutora Gislene, aproveite a sua conexão, fazer a pergunta aqui da Lucia Amoroso, que está conosco aqui no Facebook. Quanto à personalidade dependente, é mais frequente abuso em mulheres com essa personalidade? Existem pesquisas sobre esse assunto? Sim, existem pesquisas. As mulheres com personalidade dependente, sim, são mais vítimas de violência, justamente porque elas se colocam dentro de uma relação de poder numa condição inferior, seja a do ex-companheiro ou mesmo em outras circunstâncias de violência contra a mulher, por exemplo, no trabalho, o assédio moral, o assédio sexual em ambientes não domésticos. As personalidades mais dependentes, elas têm mais dificuldade para reagir, para se enxergarem, né, como sendo vítimas de uma violência e identificarem o agressor como responsável por essa violência. E geralmente as personalidades mais dependentes tendem a trazer a culpa para elas mesmas, então elas ficam mais inseguras para reagir, para buscar ajuda, então elas têm uma cronificação e com frequência uma revitimização maior. Obrigado, doutora Gislene. Eu quero dar meu boa noite aqui a Flávia Verri, a Anaciance Correia, a Cássia Regina, a Luciene, psicanalista. Obrigado pela audiência aí que muito nos honra. Doutora Elisia, nós já estamos quase chegando ao finalzinho, mas vamos responder essa pergunta que chegou aqui da Suzana Saniak. Ela fez essa pergunta através do nosso canal do Linha Direta, no site da BP. Ela pergunta: existe associação entre violência sexual e sintomas de dissociação, congelamento e hipervigilância? Sim, existe relação. Eu só queria complementar que nós estamos focando muito na questão da vítima, né, na patologia da vítima, que eu acho que é importante, enfim, e é uma forma de compreendermos, mas todo esse fenômeno da violência contra a mulher nas diferentes fases do ciclo, ela tem muito a ver também com fatores culturais importantes, fatores sociais, como a questão do machismo, enfim, e a questão da desvalorização da mulher, que não necessariamente, né, ocorre somente em mulheres dependentes. Esse é um quadro, um fenômeno maior, inclusive o feminicídio, a própria violência sexual, os abusos, enfim, tem um espectro muito amplo, uma ampla, digamos assim, prevalência, e não necessariamente em mulheres que tenham algum tipo de patologia. Quanto aos sintomas, enfim, decorrentes da violência sexual, essa é uma das violências que a gente costuma descrever como uma das violências que atinge, digamos, de uma forma mais importante as mulheres, porque atinge justamente a autoestima da mulher, a violência sexual, ser abusado, ser controlado, submetida a esse tipo de agressão, acaba trazendo sequelas bem importantes do ponto de vista também não só afetivo, como também muito da autoestima dela. E a partir daí podem acontecer vários tipos de, digamos, de reações, de sintomas, como uma forma até de sobrevivência a esse trauma, que muitas vezes é também um trauma continuado. Muitas vezes são vários episódios de violência e as mulheres, digamos assim, acabam reagindo nos defeitos que elas têm, com sintomas dissociativos. Acho que é bem importante a gente poder falar desses sintomas, porque, como foi bem colocado anteriormente, muitas vezes esses quadros eles não chegam verbalizados, seja no consultório, seja na internet. As pessoas têm muita vergonha, de terem sido agredidas, de terem sido violentadas, de terem sido humilhadas, então elas muitas vezes tendem a omitir esse tipo de informação, a não contar com todos os detalhes, enfim, ou em outros momentos elas até vêm acompanhadas do próprio agressor, o que complica mais ainda a verbalização. Então é importante que a equipe de saúde, que está na linha de frente, digamos assim, possa ter, digamos, consciência desse problema, da grande prevalência dele, das diferentes formas de apresentação, e fazer, então, um acolhimento, e uma avaliação adequada para, então, poder tratar todas essas sequelas, enfim, tentando minimizar ao máximo, digamos, devolver, digamos, a saúde, muitas vezes perdida dessas pessoas. Muito obrigado, doutora Elisia. São 21 horas e 31 minutos, horário de Brasília, horário de verão.
Nós temos agora a nossa sessão Fale com o Presidente, com o nosso presidente, Dr. Antônio Geraldo. Põe no ar. Eu estou aqui hoje para fazer o fechamento do Outubro Rosa com temas específicos de saúde mental da mulher. Durante todas as segundas-feiras no mês de outubro, fizemos questão de trazer para você os maiores especialistas do Brasil nessa área de saúde mental da mulher, para que você tivesse os melhores ensinamentos. Mas isso continua. Isso vai continuar na nossa revista Debates em Psiquiatria, vai continuar no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, onde teremos mesas muito boas sobre esse tema, teremos conferência, teremos como eu faço, como eu trato, e você não pode perder. Mas quero agradecer o engajamento que tivemos nessa campanha por você que nos acompanha aqui no ABP-TV e chamar sempre para atuar junto conosco. Sempre que falarmos de saúde mental, de psiquiatria, de doença mental, nós vamos diminuir o estigma que tem contra os doentes mentais. E jamais vamos desistir de trabalhar conjuntamente com todos. Por favor, nos envie temas do seu interesse, nos envie temas que você quer ouvir, perguntas que você quer ter respondido aqui no ABP-TV, porque o ABP-TV é, antes de tudo, um programa de educação continuada. É um programa de atualização científica de portas abertas, onde qualquer pessoa pode poder participar, qualquer pessoa pode vir aqui, aprender, ter mais conhecimento na área de psiquiatria. E isso é importantíssimo. Quanto mais falarmos de psiquiatria, quanto mais quebrarmos o muro que existia entre nós psiquiatras e a população, pode ter certeza, mais valorizada será a quem trabalha nessa área, mais valorizada será a pessoa que trabalha com psiquiatria, quem é psiquiatra e quem tem alguma doença e precisa de tratamento na área de psiquiatria. Então vamos continuar nessa parceria, nessa luta, para que nós possamos cada vez mais ter melhores resultados. Conto com você. É isso aí, muito obrigado, doutor Antônio Geraldo. Doutora Gislene Valadares, nós já estamos praticamente encerrando nosso programa, vamos atender aqui a internauta Renata Leite. Ela pergunta: quais as melhores intervenções no pós-trauma em se tratando da terapia familiar? Existe algum programa padrão de intervenções neste caso? Olha, não é do meu conhecimento que existam intervenções padrões, né? O padrão que a gente tem é de não atender individualmente o ofensor ou o ofendido, mas de atender o grupo familiar, né? E de ouvir esse grupo familiar. Os conflitos geralmente são estendidos, não estão restritos somente ao ofensor e ao ofendido. Numa família, por exemplo, né, uma família onde existem relações incestuosas, com estupro, né, e relações sexuais com crianças e adolescentes, nós precisamos abordar a família como um todo, não só a criança, mas a sua mãe, os seus irmãos e outras pessoas da família, avós, tios, às vezes namorados, namoradas, que vão reproduzindo essa dificuldade nas relações de poder dentro da família que se encontra nas famílias incestuosas de uma forma tão desvirtuada. Então, o padrão que a gente tem é de acolher a família como um todo de uma maneira a não culpabilizar a vítima e de maneira também a que os limites nas relações sejam estabelecidos e, dependendo das situações, a gente também trabalha junto com o judiciário, não esquecendo que os crimes devem ser punidos. Então, a gente trabalha com os 3 eixos, né? O da prevenção, no sentido de que essas famílias não reproduzam no seu futuro estas mesmas relações. A gente considera que uma família incestuosa é uma fábrica de ofensores sexuais. Então, a gente trabalha com a questão da prevenção, a gente trabalha com a atenção imediata nas relações de violência e nas relações incestuosas, mesmo que elas não sejam violentas, e também com a questão da não banalização destas condições que são tão negativas para o desenvolvimento
emocional, psíquico e mesmo para o desenvolvimento físico das crianças, dos adolescentes e de toda a família que compartilha esse tipo de conflito. Muito obrigado, doutora Gislene. Doutora Lizia, nós chegamos ao final do nosso programa, suas considerações finais sobre a participação, mais uma participação, né, aqui na ABP-TV, que muito nos honra. Eu queria poder agradecer a ABP, a ABP-TV, enfim, pela oportunidade, né, de participar junto com outros colegas, enfim, de poder trocar algumas experiências, né, e de principalmente poder chamar atenção, né, para esse que é um grande problema de saúde pública, que é a violência direcionada à mulher, nas suas diferentes fases do ciclo vital. Então, assim, da grande importância de nós podermos pensar isso, saber que isso existe, né? Podermos acolher, avaliar e tratar, né? Juntamente com outras equipes, enfim, com o judiciário, dando os encaminhamentos adequados para esses casos. Muito obrigado, doutora Lizia. Doutora Gislene, suas considerações finais sobre a participação na edição de hoje do programa ABP-TV? Agradeço a você, Valdir, a Lisier, agradeço muito ao nosso tão ativo presidente Antônio Geraldo por todo o apoio que ele vem dado às questões relativas à psiquiatria de gênero e lembrando o nosso papel de nós todos no sentido da prevenção, de envolver os homens na discussão dessa cultura da violência contra a mulher, de dar visibilidade e de dar atenção às formas de violência também institucionais, de assegurar o protagonismo das mulheres em relação à sua própria saúde, de estimular a equidade, né, das mulheres, autonomia econômica, financeira, equidade no trabalho doméstico e também de estimular cada vez mais a capacitação dos profissionais para lidarem com a violência contra a mulher e também a sociedade como um todo, através dessa iniciativa, né, da ABP-TV, de fazer uma campanha de divulgar a questão feminina, seja do câncer de mama, que mata tantas mulheres ainda, infelizmente, quanto a violência, que também mata tantas mulheres, e poder aprofundar toda essa reflexão. Agradeço a todos a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. Em nome do nosso presidente, doutor Antônio Geraldo, e de toda a equipe da ABP, agradeço muito essa participação voluntária da doutora Gislene Valadares e da doutora Lizia Teles. Agradeço também muito a equipe de comunicação da ABP que faz com que esse programa chegue a vocês até toda segunda-feira às 21 horas ao vivo. E reiterando o que o doutor Antônio Geraldo falou no finalzinho do nosso programa, esse mês que nós falamos sobre Outubro Rosa, esses temas que toda segunda-feira nós apresentamos, temas como esse estarão expostos, né, no nosso congresso no dia 16, lá em São Paulo. Então, vale a pena fazer a inscrição, vale a pena participar. Teremos um próximo encontro na segunda-feira que vem, às 21 horas ao vivo, aqui através do seu canal ABP-TV no Facebook. Até lá, uma ótima semana vitoriosa para todos nós. Tchau, tchau. Agora, sempre que o programa ABP